pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Eita! Começando mais um pod.com.br com o Bairro da Paz aqui, né? No pod, representado por essa família, né? Família Argolo, essa? Argolo. Sidney Argolo. Meu amigo. Que prazer aqui no pod. Eu que tô tão feliz de estar aqui, né, com você, com meus filhos, né? Pois que é a razão do meu viver, né? Meu afilhado. Maravilha, Deus lhe abençoe. O Concha, né? E essa menina feia, né? Não canso de dizer que essa menina é feia, a Inalê, linda de morrer, linda de viver, né? É verdade. Eu há que eu diga, né, Inalê? Eu aqui diga. Ian, que tá morando fora, né? Ian tá lá. Ian né, tá onde? Vai estar Rio assistindo Grande. a gente agora. Exatamente. Beijo grande pra você, Curitiba. Tá lá por Curitiba, Paraná. Curitiba, né? Lá no tá, sul, né? Fazendo país, faculdade de música também, cuidando da vida. A família toda musical, né? Isso, Sim. família musical. E por isso a gente criou até um nome de um grupo, né? Chamado Grupo Olorim, que quer dizer família musical, que é onde a gente constrói, na verdade, as canções que também fortalecem as nossas tradições culturais, né? Porque nós somos povo de candomblé também, né? A gente tem essa relação muito identitária lá dentro da comunidade, transformando através dos projetos que a gente desenvolve, mas a família musical Olorim é dentro desse contexto, né? E a gente já fez uma apresentação, inclusive, com essa... Já, sim. Já. Na época da pandemia, ali no Teatro Gamboa. Isso. Nós aqui todos, com Tom, né? Isso. Ian não tava, Ian né? tava. Já tava. Ele tocou até pandeiro Já também. tava Os todos 3 nós. pandeiros. Verdade, Foi. cara. Saudade de você, Ian. Ian Tauan, né? Ian Tauan. Então, nós fizemos ali no Teatro Gamboa, que era transmitido, né? Foi assim, o Teatro Gamboa é um teatro muito importante e foi muito importante também na época da pandemia, que foi, parece que, o primeiro teatro no Brasil a transmitir espetáculos, né? Sem público, né? Dentro do teatro, com acho que 2 ou 3 câmeras, quem estava em casa assistia aos grupos que se apresentavam ali e tal. Vamos falar dessa família aqui, vai ter muita coisa bacana para falar, mas eu quero começar por você, porque é de você que vem essas figuras, Ian, né, que está nos assistindo. Fala por aí. E contar um pouquinho a sua história, Sidney, de onde é que você vem, onde é que você nasceu, sem nenhuma pressa de contar, o que você puder lembrar. Mãe, pai, irmãos, a vizinhança, a localidade onde você nasceu e você cresceu quando era criança. Menino. Até para que essas crianças aqui, né, esses adolescentes quase adultos, que talvez tenham alguma coisa que eles não saibam também. Isso. Olha, Jackson, você me faz me traz uma memória muito gostosa, né? Porque eu fui aquela criança ali do Nordeste de Amaralina, da Santa Cruz, né, especificamente. Nasceu ali? Nasci ali na Santa Nasceu Cruz. em casa ou no hospital? No hospital, na maternidade, ali em Nazaré, né? Que eu nasci em casa. Que massa. A Inalê também. Meus filhos todos nasceram em casa e a Inalê nasceu em casa. A Inalê nasceu em casa. Aí. Não precisa dizer onde, tá? Claro. Vamos deixar. Mas é isso. Aí eu venho de lá, ali daquela região da Santa Cruz. Então, essa época mesmo junina era uma época muito forte lá, né? A questão do timbal, a questão do samba duro. Então a gente vivia muito com todas as ruas, né? Com a efervescência da música. É de onde, na verdade, nasce até o Axé Music, né? Que é do samba duro, né? E aqueles grupos de timbal, aquela galera se encontrava com tamborim, né? Com surdo. E aí, me lembro de uma música aí. É 24 de junho, é São João, estamos aí. Buqueirão se agita na cabeça e vamos curtir por aí. Esse ano de amor, sou um beija-flor pra esse povão. Ô, cuidado, pé duro, se conscientize que eu sou buqueirão, o povão pode crer. Sou buqueirão, o povão pode crer. Sou buqueirão e a galera dizer. Isso é de que época? Rapaz, 1980 e algumas coisas, né? Eu sou de 77. Sim, mas você tinha que idade quando era dessa? Olha, eu já nasci nesse fervor, né? Dessa cultura, né, daquela região, aonde o candeal depois, né, se transforma também através de muitos jovens que saem daquela região de Nordeste, Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, né? Se você for observar, Everaldo Águia, Coelho, né, Tata, Camundinga, Nene, né, diversas pessoas que compuseram, né, junto com o pessoal da Liga Revelo de Brotas, Federação, né, todo mundo ali na localidade, né, que aquele candeal foi um grande chamariz, né, para minha história, né, enquanto jovem, porque vendia jornal,
né? Morava na Santa Cruz, vivendo toda essa Você cultura. vendia jornal com que idade? Eu vendia jornal com 4, 5 anos de idade. Eu 4, já tava 5 anos de idade? irmão, De trabalho fralda? infantil, Né? De fralda, quase, né? Já tava sério? porque a situação já era mais difícil, né? Quantos irmãos? São 8 irmãos. 8 irmãos. O irmão e minha mãe ainda criava alguns da comunidade, né? Ela era daquelas tem que isso, né? ela e meu pai tinham essa relação, tanto e meu pai também que é Santa Bárbara da Purificação, minha mãe de Santo Antônio de Jesus, e meu pai era daquele homem, posso dizer que gostava muito de mulheres também, né? E mercador. Você então deve ter alguns irmãos por aí, né? Com certeza. Vários irmãos por aí. Exato, né? E aí ele também vendia, né, frutas, né, jaca, né? É tipo papajaca igual você Igual também. a mim, é. Mas meu pai ali de Santo Amaro da Purificação, veio morar aqui em Salvador, era comerciante aqui e também trabalhava com animais, né, com burro, cavalo, essas coisas, né, que era quem fazia o transporte de materiais de construção daquela época para os lugares. Como Santa Cruz era um morro muito, né, imenso, assim, né, ali à frente, ali perto do Parque da Cidade, daquela área ali. Para chegar lá nas ruas de dentro tinha que ter, né? Isso, na égua. E sua mãe trabalhava de quê? Minha mãe, na época, ela cuidava da gente, mas também trabalhava como empregada doméstica, né? Porque naquela época também minha mãe era lavadeira, né? Enfim, costureira. Eu fiz uma vez, falava que ela era a mulher das eiras, né? Trabalhadeira, guerreira, né? E gostava de feira. Então, eu fiz um verso uma vez pensando nela, né? Pela relação dela, logo quando ela foi embora em 90, né? Acho que em 98, a 2000, né? Quando ela foi, né, chamada para o universo, né, maior. Me deixou uma lacuna muito grande. Você tinha quantos anos? Eu tinha já 12 anos de idade, 11 anos, foi quando depois já eu conheci. 12 anos, parece até que já era assim. 12 anos ainda, mas pela vivência, né? Eu era muito precoce, né? Porque eu vendia jornal, tomava conta de carro, 4, vendia 5 picolé. anos. Então, assim, passei minha vida toda nisso e nessa ideia eu gostava muito de estudar também, né? Então eu encontrei uma família na época que foi quando, na verdade, até eu conheci você. Foi quando eu vivia muito ali naquela região ali da Pituba, na casa de Dona Wanda Melo, Vive Melo, Júnior, né, Maurício, aí tinha aquele menino Tito Baense, inclusive, visitava muito a casa de Dona Wanda Melo, que é minha tia, que eu considerava como mãe. Minha vida é uma história que é uma história. É uma história cheia de grande, histórias. Resgatado pelo Candial, pelo Carlinhos Brau, indo para o bairro da Paz, fazendo todo o processo lá, trabalhando nas unidades de privação de liberdade de jovens, na luta política, na liderança cultural também, né? Então estamos no ar, Ricardo, com mais um Pod.com, Ricardo Reina. Estamos aqui. Grande figura, historiador, cientista social, cantor, compositor, músico e escritor também, né? Porque você trouxe aqui a obra. Só essa figura na capa aqui já tem um peso, né? Tem um sentido, né? Essas coisas todas. Eu acho que duas figuras que... Desculpe estar me antecipando aqui. Não está se antecipando, não. É para você falar duas mesmo. figuras, assim, que de alguma maneira entraram muito em minha vida, assim, quando eu estava estudando piano, com 12, 13 anos, foi Edson Gomes e Margareth Menezes. Eram dois artistas que eu tinha uma estima. E Edson, por eu estar perto ali em São Félix, ele morava em São Félix, em Cachoeira, aquela coisa da minha família que é de lá, a família Reina. Bastarda, né? Nós não herdamos absolutamente nada do coronel. Mas eu acompanhei isso. Edson foi um cara que, de alguma maneira, tem a ver com a minha formação, não só musical, como preto, né? Um preto de classe média que não deixou de sofrer por estar no Brasil, por ser brasileiro, né? A gente acaba recebendo uma carga enorme. Então, Edson... E aí a sua veia é bem regueira também, né? Eu componho reggae, eu lancei um disco reggae em 2019, estou gravando outro disco agora lá em Cachoeira. Lá tem um estúdio muito bacana, bicho. Qual é o estúdio? Estúdio Orc, da Orquestra Reggae de Cachoeira, do meu amigo Flávio Santos. É a Tuff Gong de Cachoeira. A Tuff Gong era o estúdio de Bob. Por quê? Porque Flávio tem um sabor reggae, né? Bob Marley? O Jamaica Tuff Gong, a Tuff Gong de Cachoeira, Estúdio Orc. Orquestra Reggae, ele tem uma orquestra reggae também, que ele passeia por aí pelos palcos. E o estúdio dele é um estúdio assim que recebe o reggae muito bem, sabe tirar o som. Porque o reggae a gente fica muito ligado à coisa do som, né? Da mixagem. Bob Marley, eu acho, meu mano, que ele vence até hoje, depois de 44 anos de falecido, porque é uma mixagem absolutamente fantástica, né? O som de Bob Marley, ele não vai acabar por causa disso. Eu acho que ele foi especial. Ele tinha um estúdio e ali ele tirava o som e mandava para o mundo, e até hoje você ouve é atual, né? A audição, nem quem não gosta de reggae diz, pô, tem uma qualidade esse som, né? A qualidade da mixagem. E isso aí, quer dizer, determina muita coisa, né?
Quer dizer, o instrumento para tocar determinada música, a pessoa que toca, o cara da mesa de som, se você tudo, faz um som ao vivo ou no exatamente. estúdio, a mixagem, tudo isso. Essa leitura. Você pega rápido que você é da área, tá sabendo como é. Eu me lembro de você visitando o Anchieta, eu tinha 16 anos, na época que você fez aquela novela. Eu devia ter uns 15. Que você fez aquela novela que você... Renascer? Que era Padre, o Renascer, a primeira versão, né? Aí você teve no Anchieta divulgando um trabalho que você fez com a Timbalada, eu não esqueço isso. Ah, certo. Você lembra? Era o Prosoema pro Ceará, né? Que eu disse num CD da Timbalada. Com Carlinhos Brown. Eu tava lá nesse dia que você foi lá no Anchieta, foi muito bacana. Legal. Só para rememorar aqui as coisas da Sim, vida. a gente se conhece há um tempão, né, Ricardo? É isso. Então, Ricardo, dizer que é uma alegria assim, ter você aqui no Pod, pra gente conversar sobre você, sua vida, sua carreira, música, né? A escrita também. Eu não sabia que você escrevia. Na verdade, esse trabalho, Jackson, foi um trabalho de mestrado, né, dissertação. E que eu dei uma arestada para poder ter o público mais perto assim da leitura, não ficar tão acadêmico. Obviamente, o primeiro capítulo é bastante acadêmico, eu tive que justificar para a universidade o porquê eu estaria escrevendo sobre esse personagem. De alguma maneira, ele é bem acadêmico, eu dou uma justificada e, ao mesmo tempo, faço todas as perguntas que eu vou depois tentar responder nos outros capítulos. Não é um livro biográfico, assim, vamos dizer assim, é biográfico, mas não é biográfico daquele jeito que a gente está acostumado a conhecer. Esse livro, na verdade, ele fala sobre a criação do reggae recôncavo. Tem um reggae jamaicano e tem um reggae que aporta no Brasil aqui e que vai para a cachoeira ali, né? E tem uma leitura sobre os primeiros músicos, as primeiras pessoas que têm contato com isso e resolvem fazer a moda brasileira. Então, de alguma forma, Jackson, eu trago aí como o reggae faz esse caminho até chegar ao Brasil, até chegar à cachoeira, e como essas pessoas recebem essa informação e começam a querer produzir uma coisa com sabor, com tempero brasileiro. Então, a gente tem o tropicalismo aí, que foi quem abriu essas portas do Brasil para as músicas de fora. Aquela coisa da antropofagia cultural. A gente se alimenta do que é de fora e na hora que a gente solta do jeito brasileiro. Diferente, do jeito nosso. Se apropria, né, dessa... O rock nacional, né? Então, de alguma maneira, essas pessoas aí, esses protagonistas... Edson é o principal ator, mas tem coadjuvantes. Eu tenho o Nengo Vieira. De lá também? Nengo Vieira que é o diretor musical, baixista, que hoje faz um trabalho gospel, mas que é um grande reggaeman, sonzeira total, e que tem responsabilidade sobre esse reggae recôncavo, sobre a coisa... Edson, aí às vezes eu fico aqui antecipando o que está no livro, como acontece nos outros podcasts. Edson, ele se diz criador do samba reggae. Ele só não deu esse nome. Olha porque só. Antes de ele ter essa pegada reggae, ele tocava samba, as músicas eram samba, malandrinha, samarina, era uma acompanhada de timbal. Aí você vai ouvir, tem no YouTube uns registros dele tocando em aniversário de cachoeira, porque ele ficava ali na região até encontrar com o Nengo e aí ter essa grande transformação da leitura, né? Dizer, não, agora a gente vai encarar o reggae, as suas músicas são reggae, já são protesto, a gente vai dar uma roupagem. Aí tem o jeito de Nengo tocar o baixo, que é diferente do baixo da Jamaica, com mais notas. Aí entra a metaleira da lira cachoeirana e da Minerva cachoeirana e da lira São Felista, aquela coisa do recôncavo das tradicionais fanfarras, enfim, tem um quê das de escola escolas. nisso aí também. É capaz que tenha alguma influência, né? Eu acabo colocando aí justamente essa pesquisa sobre essa tradução, né? E como eles construíram o reggae recôncavo e como foi que Edson conseguiu chegar na gravadora EMI, que não era uma coisa fácil, né? Aí vem Wesley Rangel, Cristóvão Rodrigues, o que está permeando a música baiana naquela época, o quanto Edson lutou para isso e como ele consegue chegar nessa gravadora, que é um passo assim para eternizar o trabalho dele. Os 3 primeiros discos de Edson são antológicos, né? O primeiro deles, Reggae Resistência, de 88, ano cabalístico, assim, 100 anos após a abolição. Então eu faço, na verdade, também, né, já no 4º capítulo, esse caminho, como é que chega na EMI, como é que consegue, como é que Cristóvão está no meio disso, Wesley Rangel, né? Como é que Edson resistiu para não deixar o samba reggae, que na época era a música baiana mais expressiva, tomar conta do trabalho dele. Ele insiste no reggae mesmo, na roupagem recôncavo, metais, baixo com mais notas, essa coisa que eu acabei de falar para você. Então é um trabalho assim, como eu lhe falei, não é biográfico como tradicionalmente está acostumado as pessoas, eu falo isso sempre, mas Edson é o principal ator, porque é o artista quem consegue, o cancioneiro, né? Porque ele é um grande cancioneiro, todo mundo sabe disso. Você macular
tantas canções, tantos hits no imaginário do povo baiano e brasileiro não é algo fácil. Melodias com letra, essa coisa da música popular, né? De formação da música popular. Tem ensaio não, é um bate-papo. Não tem ensaio não, Caíca. Sim, Você sim. queria que a gente tivesse um ensaio? Eu nunca pode? participei de podcast, eu só assisto podcast, né? Gente, ó, tô aqui com Caíca Alves, grande ator baiano, certo? A gente tá começando agora o pod.com.oficial. Caíca, eu vou lhe pedir então para você fazer propaganda pra gente. Você pede para se inscrever que eu peço para compartilhar. Sim, como é que faz aqui? Mostra pra onde. Aqui é Big Brother, Então, para onde você apontar. Meu Deus, aí não tem tem pra onde câmera. correr, tá aqui, olha, galera. Se inscreva aí no canal e compartilhe, que é pra gente ter mais empoderamento para trazer pessoas Mais como Caíca. engajamento, a nossa fala tem mais força, não é isso? Exatamente. Exatamente, beleza. Caíca, então, ó, dizer que é uma honra e uma alegria estar aqui para conversar com você. A gente se conhece aí, né? Somos colegas de profissão há muito tempo. Com certeza. E falar sobre sua vida, sobre teatro, sobre o que a gente quiser falar. O tempo é nosso. Não tem aquele tempo das mídias oficiais, Nossa. né? Que às vezes a gente chega para divulgar uma peça e não dá nem tempo de dizer o nome do elenco todo. A pessoa já fala, ok, para encerrar, né? E o vício de comercial, que eu tô tirando isso de mim, né? Que é tipo, faz aí em 30 Em segundos. 30 segundos. E eu, não, cara, não tem, não é comercial, calma, relaxa. E a gente, sendo acostumado assim, a gente até quando tem a oportunidade, né? Fica no vício ali, né? De Com ter que certeza, falar. eu Tem que me ser pego, rápido. eu me pego com aquele cacuete de antes de fazer teste para comercial, apresentar comercial, que é bem super rápido. Que antigamente era... a Bahia se destacou muito no cenário nacional por conta dos comerciais. Sim, Se a gente for lá atrás na história, tinha um de óticas... Não, Teixeira. Teixeira. Quando a luz Dos dos olhos olhos meus. meus. A luz dos Aquilo olhos. tá na história, Aquilo velho. é um filme. Aquilo foi muito bom. Em 1 minuto e 30, alguma coisa assim, né? Recentemente eu vi, porque teve um babado aí botaram novamente, rolou aí. E eu fui ver novamente. É muito bem feito, muito bem Jacques, feito. aquele comercial. Tem É de uma arte. sutileza. Ali é quem? Ali é Nizam? É Eu Nizam? não sei se é Nizam, não sei se Ou é... como é? Washington. Não, mas foi aqui na Bahia. Foi na Aqui, Bahia. ou é Nizam, ou é o outro. Como é o outro, meu Deus do céu, que faleceu? Duda. O Duda, eu queria falar dele e falei Washington. Eu achei que Duda ele ia falar Mendonça. Duda. Eu não sei se é Nizam ou Duda, mas é muito bem feito aquele comercial. Pois é, então se a gente começar a falar dessa época para trazer para essa época de hoje da velocidade, quanta coisa se perde Sim. nessa coisa TikTok, que tudo Sim. bem que é uma cultura de uma mídia atual, né? Mas se perde a arte, né? Olha, tem uma coisa que eu sempre converso, Jackson, como a gente está falando, porque a gente nunca criticou tanto, a gente nunca pensou tanto sobre as transformações sociais do que agora. Porque invadiu a nossa vida, né? E é muito rápido, né? Pois é. Aí tem uma coisa que Belchior fala, até acho que é como nossos pais, né? O novo sempre vem. Ponto. Agora eu sempre pergunto, tudo bem, o novo sempre vem, é fundamental. Não confunda que o novo sempre é o melhor. Não é? O novo sempre vem, mas quem disse que ele é sempre o melhor? Porque as pessoas, a gente pode confundir muito. O que é velho, papapá, passou. Calma. O novo não significa que é o melhor. É como a gente pega, eu vejo às vezes coleção de roupa, coleção de sapato, coleção de tênis. Pô, eu digo, poxa, bicho, aquele tênis daquela coleção atrasada é muito mais bonito do que os da agora. Do que o novo. Não é? Ah. Então, tipo assim, E cara, as pessoas passam a valorizar o novo só porque está tido como a coisa nova, em detrimento de uma coisa muito melhor. Exatamente. E aí você deixa de criticar, você deixa de observar. Tudo bem, é novo. Agora é melhor mesmo? Normalmente, as coisas novas trazem uma melhora, né? Observou o que não funcionou e aí o novo traz uma melhora. Isso é normal. Agora, isso não acontece sempre, não. Não acontece sempre. E outra coisa é o seguinte, esse novo pode vir e se associar ao velho. Exatamente. Não é? E Num trabalho de ao velho, melhoria. quer dizer, ao que está aí há mais tempo. Ao velho mesmo. Velho. O povo tem medo de falar velho. Sabe? Não é? Porque é um ciclo, né? É uma coisa que está ligada à outra, é o novo que vai ficar velho um dia, mas e aí?
Vai fazer o quê com esse novo que ficou velho? Vai descartar ele? Tem muito cuidado com o deslumbramento das coisas. Eu acho que a gente está vivendo num tempo onde eu acho que como a gente tem um novo a cada minuto. A cada minuto é um novo. Ou seja, o novo está ficando velho muito rápido. Está sendo descartado. Muito Por quê, né? Quem sabe? Então essa conversa aqui que a gente está aqui assim agora tem muito a ver com tudo que eu estou querendo conversar com você, que é sobre a nossa profissão. Sim, sim. Que é o velho e novo de novo o tempo todo, né? E assim, é uma profissão que vem de muitos séculos aí, né? Poxa. E que nunca deixou de ser nova mesmo diante de todas as tecnologias. Pois é. E dizem, inclusive, Jackson, que talvez a única coisa que permaneça, não sei se com muita adesão, que é o teatro. Porque, tipo assim, o teatro é o presencial. E, assim, eu acho que a necessidade do presencial, eu acredito que sempre vai ter. Né? E nada pode substituir o presencial. Nada é mais poderoso, né? Não é? É mais necessário. Necessário, né? Tipo assim, o cinema ele está passando por transformações. A gente está vendo uma migração para o streaming, ou seja, para você ficar em casa. As salas de cinema cada vez mais vazias. Agora, quem quer teatro tem que ir ao teatro, porque o presencial só acontece aqui. Tá entendendo? Agora, o que eu estou te falando, a grande interrogação é: quantas pessoas procurarão o presencial? A nova geração procura o presencial porque a gente está vendo uma tendência de não se viver mais no presencial, né? Em tudo. Não se viver mais no presencial. Mas eu acho que, se quiser o presencial, o teatro ainda vai existir. Sempre, né? Eu tenho uma convicção disso. Que mesmo quem não sabe ainda o que é o teatro, no sentido assim, o poder que é você estar diante de uma plateia ali, né? De um ator vivo, quer dizer, você sendo plateia diante de um ator vivo, mesmo quem não tem ideia disso, quando souber o que é isso, vai falar: meu Deus do céu, como é que eu abro mão disso para ficar em casa, né? O tempo inteiro? Agora, Jackson, eu tenho uma coisinha, amigo, que eu fico pensando em que é o seguinte: eu acho que não só as pessoas que vão ver teatro, mas eu acho que principalmente a gente que faz teatro entender o que é o presencial. Você sabe por quê? Eu fui assistir alguns trabalhos em teatro que eu pensei: meu Deus do céu, assim, tá perdendo a oportunidade de explorar isso aqui. Eu não estou falando de improvisação, eu não estou falando de você pegar a plateia, de interação, não é isso. Porque às vezes a plateia não gosta. Eu não gosto. Acredito que você também, né? Nós somos atores, é uma invasão de: meu Deus, o que é que eu vou fazer ali? E você já viu como as pessoas confundem quando a gente vai ver uma coisa: ator pega. Não faz isso com o ator, que ele estremece. Eu não gosto. Eu acho que é pior do que quem não é, né? Eu acho. Assim, quando eu vou para o teatro, eu digo: gente, eu vou para assistir. Né? Então não é assim pegar, mas às vezes, Jackson, eu acho que a forma como você se dirige, como você aproveita aquele fenômeno que a gente está próximo, eu acho que a gente de teatro, a gente cada vez mais, eu acho que a gente tem que entender e valorizar. Alguém saiu da sua casa, alguém abriu mão de um monte de recurso tecnológico e que hoje tem maravilhosos para vir aqui estar com a gente, aqui olhando, conversando. O que é que eu falo? Como é que eu falo? Como é que eu vou usar essa dinâmica dessa presença? Isso não é uma coisa simples, sabe? Isso é uma coisa de muita sensibilidade, de muita conexão para entender. E não acredito que o delírio de levar a tecnologia para o teatro. Também não. Não funciona. Você já viu, cara? Não. É chato, peça tecnológica. Eu já vi alguns diretores saberem usar, mas são muito poucos. Muito poucos. É muito difícil. Usar. Tá, aí você trouxe uma questão que é interessante mesmo, porque o teatro, essa presença que você está falando, essa coisa viva, né, que é um olho no olho, quase, né? Essa coisa fresca que acontece ali, que não é da mesma forma que é na televisão, que no cinema, que é no streaming, que é na internet. É diferente estar presente. Eu falo para todo mundo: uma coisa é um papo por telefone, outra coisa é um papo por WhatsApp, outra coisa é um papo de áudio, outra coisa é um papo pessoal.
Tudo é diferente. Quem fez esse chequerê aí? Esse Quem aqui foi feito por mim mesmo. Por você mesmo. Esse aqui foi feito por mim Sim. mesmo. E aquele vermelho ali? Aquele vermelho já foi feito pela comunidade, porque a gente fez um projeto com o Parque Social uma vez, que a gente levava 250 crianças para o Parque da Cidade para poder aprender música. Então a gente fazia cabaças, né, que é o chequerê, né? Eu gosto de chamar de chequerê. No tempo era Sementes Culturais. Projeto Sementes Culturais. A gente dava aula de História da África, dava aula de piano, de música, né? Como a gente faz hoje, né? Aula de violão e aula de percussão, né? E de confecção. Na verdade, chamava confecção, mas na verdade fabricação de instrumentos musicais. Né? A gente era berimbau, né? Era maraca, era o chequerê, né? A gente buscava, era um material reciclado que a gente transformava, que o projeto no Bairro da Paz também se dá um pouco a essa minha ida, né, ao Mercado Modelo, lá com o Valmir das Biribas, pegar o cabaça, biriba, para poder trazer para o Bairro da Paz, para poder armar minha juventude, né, com instrumentos musicais, como dizia o Olodum. Então, esse trabalho é muito bonito. E aí, o interessante que é o seguinte, quando eu fiz a primeira peça minha, a feira, tem uma... Volta e meia eu falo essa frase, costume de casa vai à praça, certo? Né? O que você faz ali na sua casa, você pode fazer na rua. Daí a importância da educação doméstica, né? Então, isso começou na sua casa, porque seus filhos são músicos, o que você, né? Você passou essa lição para eles, que é uma lição de vida mesmo, né? Assim, quanta gente na Bahia e no mundo se sustenta através da arte, através da música. Então, fale um pouquinho aí dessa educação musical, né, que você recebeu do seu pai. Essa educação musical, na verdade, veio desde a barriga, né? Eles veio ali educando, falando comigo e tal. E aí, a partir dos 6 anos de idade, eu me descobri, né, na percussão, a partir de meu mestre, Sidney Argolo, né, que é meu pai. E aí ele veio me ensinando. A gente tinha um grupo, né? No tempo era Coral da Paz, né? Coral, tinha percussão etnia. Tinha percussão etnia. E aí era um grupo, né, de homens e mulheres juntos, não tinha nada de separação, sempre foi todo mundo junto. Minha irmã, inclusive, também já fez parte também. E aí, na verdade, eu comecei no repique, né? Com 6 anos de idade, comecei no repique. É fácil tocar repique? Não é fácil. Não é não, eu perguntei por isso. E é isso. Repique tem que ter o domínio, né? Quando vinha o erro, vinha aquela cobrança. Não tinha nada que ser pai ali. Ali estava sendo um profissional que estava me educando no caminho da arte e da música. Só que, né, a forma que ele aprendeu foi uma forma diferente. Né? Foi uma diferente do que hoje em dia ensinam. Né? Então ele me passou realmente da forma que ele aprendeu. Então tinha umas certas punições, tipo, por exemplo, uma baquetinha assim, toma aqui, para aprender, para poder tocar certo, né? Então, tipo assim, foi uma coisa muito enriquecedora, porque... Tem um celular tocando, né? Rapaz, eu me lembrei, sabe do quê? Da coisa. Nosso espetáculo eu me lembrei da tocava coisa. no celular, né? Eu vou ver aqui. Veja, é uma bolsa normal, isso aqui acontece, E aí o que é que acontece? A partir desse movimento que era o Coral da Paz e a percussão etnia, eu vim, né, tendo uma bagagem, porque o meu primeiro mestre foi Sidney Argolo, vim aprendendo, fazendo algumas apresentações, né, vendo o grupo de dança que era no próprio polo, que é no Bairro da Paz, né? E aí, a partir daí, eu vim me jogando na Coligares, que na Pracatum, seguindo o caminho de meu pai, né? Que meu pai, primeiramente... Quando ele falou ali de Brau, eu ia entrar para falar sobre isso, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que ele é filho, cria de Carlinhos Brau. Ninguém menos do que Carlinhos Brau, né? Verdade. Sim. E aí ele vai falar daqui a pouco, me lembrem, viu? Perfeito. Me lembrem. E aí eu fiz a Coligados, fiz lá com o professor José Esquerdo, Ele é professor de percussão, né, cubano. Ele, inclusive, teve ele em casa com meu pai um amigo meu, Babalaô, que é também um tamboleiro lá de Cuba. Isso. Eu, quando vi, eu nem acreditei, eu falei, o professor aqui. Aí falei com ele, né? Luiz Destrade. Você conheceu o Luiz Destrade? Sim, Luiz. Maravilhoso. E aí ele também me ensinou bastante. A partir de lá, eu não ia fazer a seleção, que estava tendo a sabatina, né, para tocar na Timbaleira Drums, de 2020. Que foi a partir daí que eu comecei a tocar lá no Candial. Aí eu não ia fazer, teve um colega meu que falou, não, vá, se jogue. Aí a partir daí eu me joguei, passei, já conhecia o mestre Jair,
né, através de meu pai, que meu pai sempre direcionou a gente, sempre levou a gente para lá, levou o próprio projeto para lá para poder conhecer, né, o Ghetto Square. A nossa né, raiz. Inclusive na fonte, né? A nossa fonte, nosso gueto. A galera conheceu também Carlos Brau, falou, conheceu cada canto de lá do Candial, né? E, como o pai falou, né? Resgatando nossas raízes, né? Nunca fugindo dela. E aí, comecei a tocar na Timbaleira Drums, veio surgindo outras oportunidades para poder estar fazendo, mas eu nunca também deixei de lado minha raiz, que é central, que é o grupo étnico, né? O grupo étnico da Bahia, que agora a gente também tem o grupo Olorim, né? Que já é a família. Então, assim, é uma coisa muito enriquecedora, porque você vê que meu pai, ele aprendeu coisas da vivência dele de fora, da forma, né, diferente, e traz para a gente, sociedade de hoje em dia, né, alunos que passam pelo grupo, como é que eu posso dizer? Formas diferentes de aprender, como se conduzir, como aprender a tocar um instrumento, não com uma forma complicada, mas qual é o primeiro passo, de uma forma mais leve, isso. Mais simples, né? Mais simples. Então, é o olhar, o cuidado com o outro. Então, meu pai, ele tem muito isso. Tem uma didática, né? Tem, assim, tem uma didática, tem uma didática muito, muito apurada, né? Nem à toa que lá já passou e passa até hoje pessoas que hoje em dia tá no ramo da música, tá vivendo da música. Inclusive, eu tenho alguns colegas, amigos também, que tocam comigo, como o Ricardo, entre outros mais, que eu também pude conhecer em outros projetos, em outros grupos, como a Gruvelândia, como a Pracatum, enfim. Pude também tocar um pouco na Conexão Negra, né, esse tempo de carnaval nos ensaios, pude conhecer, ter mais amizade com outras pessoas. Mas, enfim, o grupo étnico, ele é um grupo que ele acaba também dando possibilidades de você aprender a confeccionar um instrumento musical, de você pegar ali o instrumento para poder aprender do começo, né, para você entender cada detalhe do instrumento, como o instrumento começa, como o instrumento ele se forma, como é a afinação do instrumento, né, como se toca, né, porque assim também tem as aulas de atabaque, né, que a gente tem, que geralmente a gente faz muito voltado às cantigas, né, dos próprios orixás, e também pensando no estoque dos orixás, né, visando o candomblé. A gente também tem aulas de bimbal, né, inclusive tem até no YouTube os vídeos da galera, tem no YouTube o vídeo da galera tocando, para ensinando também. E aí é isso, a gente vai fomentando a cultura dentro da comunidade. Meu pai, ele estava falando sobre a questão das reportagens, né, que vai nas comunidades e tal. Recentemente, eu não lembro a data assim de cabeça, mas teve uma televisão lá que foi lá, né, estava acontecendo uma operação na comunidade, e aí a reportagem veio dizer que todo mundo que morava no bairro da Paz era traficante, era envolvido, que era era marginal. E aí morreu uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação, todo mundo da comunidade foi visto como marginal, né? E aí, para poder parar essa situação, teve que mostrar pessoas da própria comunidade que fez esporte, jiu-jitsu, capoeira, porque assim, a televisão, ela tem uma coisa de só aparecer na comunidade para poder mostrar o problema. E nunca para poder mostrar a solução, os projetos, né, que tem ali. Porque eu mesmo faço parte do projeto de meu pai, faço capoeira lá na comunidade, entre outros projetos que tem lá. Antigamente tinha um projeto no tempo, que acho que era ali perto do final de linha, porque é antigo que parou já, que minha mãe acho que até fez parte. Você está falando a Cidade Mãe, né? Cidade Mãe. O Cidade Mãe que foi uma das grandes propostas, na verdade, né? Na época, trazido por uma pessoa maravilhosa que comandava, né? Não sei se pode falar o nome, mas pode falar, a Lídice da Mata, né? Lídice da Mata? Deve. Eu acho assim, que se faz uma coisa boa, seja pode falar, né? Pode falar. Sendo Lídice da Mata, então, que a gente tem conversado muito com ela, né? Eu e a Holanda, quando a gente encontra com ela, Lídice, vamos lá no pod, e ela, vamos, onde a gente encontra com ela? Então vai ter a hora que Rapaz, Lídice vai olha, estar aqui. Eu vou dizer... E Lídice tem uma admiração por você muito grande, que eu já vi isso publicamente. Exato, também, né? Porque ela foi uma das primeiras pessoas, assim, porque na época do Bairro da Paz, né, assim, que era Malvinas, na verdade, né, aquela música fala até um pouco sobre essa história,
Valdir Pires e Litz da Mata, assim, foi um dos grandes propulsores dessa válvula, né? Para que a gente estivesse ali. Né, porque foram pessoas que defenderam as nossas causas, entendeu? Seu Valdemar do Sedeca também, né, inclusive que era Valdemar Oliveira, né, ele também tem uma participação grande. A gente tem muita gente assim que contribuiu para que a gente continuasse ali, porque existia uma derrubada, Jackson, muito ferrenha. Naquela época, a polícia invadia, matava gente, o exército passava por cima de barracos, né, desmontava todos os barracos de palha de dendê, de saco plástico, né, de varas, enfim, de papelão. Né, tudo que a gente fazia ali naquela época era, na verdade, derrubado, né, pelo poder, né, sistemático, que não queria que eram os grandes guerrilheiros daquela terra, não queria que a gente ficasse ali, e o povo resistiu. E não morreu muita gente, sabe? Então, eu só peço à sociedade que não mate mais a gente nesse sentido, né, de matar a nossa luta, sabe? De igualdade, de fraternidade, né, de igualdade, entendeu? Então, hoje eu vejo que é tão difícil pra gente quando a televisão fica noticiando armas, criminalidade nas nossas comunidades, porque nos assolam todos os dias. Não sei porquê a esfera social, ela só nos vê como criminoso, Jackson. Eu não entendo, até hoje, não entendo porquê as nossas televisões, as nossas mídias, elas não estão presentes quando a gente faz alguma coisa boa, sabe? Elas só estão para nos julgar, só para mostrar o sangue, né? Sabe? Parece que o sangue é algo que vende, sabe? O sangue quando é derramado, né? E a cultura não, né? E assim, na verdade, você falando aí, me lembra um poema de Cauê que eu não sei ainda, mas uma hora eu vou dizer ele, assim, vou memorizar, que ele fala que não, é um projeto, né? É um projeto, assim, não é uma falha, não é assim, não é uma falha, é uma falha na educação, é uma falha nesse trabalho, assim, social que os governos deveriam fazer. É um projeto, então, que infelizmente a gente vê grandes mídias associadas a esse projeto, é uma rede, seria quase que uma palavra pesada, mas que cabe, é uma facção oficial, né? Né? Porque é uma facção oficial que fica criticando as facções que às vezes atuam por aí, né? Infelizmente. Mas então é isso. E aí eu posso dizer o seguinte: tem mais ou menos uns 25, 26 anos que eu frequento o bairro da Paz. E uma das coisas que toda vez que eu entro, levo alguém comigo ali para ir. Quando eu entro ali, geralmente é para ir na sua casa, para ensaiar, ou para buscar você, ou para levar você. Exato. A hora que for, eu entro ali com certeza, tranquilamente. E desde o início que eu entro ali, entro pela paralela. Até chegar na sua casa, que você mora lá no meio. Isso. Então, olha só, isso é uma visão que eu tenho de prosperidade. Isso. Só de passar naquelas ruas ali. E eu conheço um pouquinho por dentro o bairro da Paz, porque você já me levou lá. Aí via ali, da paralela até chegar na sua casa, que tem mais ou menos 1 quilômetro, 700 metros, 1 quilômetro mais ou menos. Aí eu via uma pessoa que vendia fruta aqui na porta, a outra que vendia alguma coisa, um que botava um serviço à venda na porta da casa. Sim. Aí ao longo de 1 ano, 2 anos, aquela pessoa que vendia fruta já tem uma quitanda. Ela transformou a casa dela numa quitanda. Aí a outra já tem uma loja. A outra que botava ali manicure, uma plaquinha, já tem uma loja na porta da casa. Aí ao longo desses anos, a transformação mesmo de prosperidade ali, de construção, é incrível. Assim, eu acho que não conheço nenhum lugar aqui em Salvador que tenha, e o bairro da Paz é modelo para um monte de coisa. Sim. Quando você falou de creche, eu já visitei algumas creches ali dentro, que só de entrar e você ver todo o tratamento que tem, né? Escolas também infantis, onde você vê as coisas que são expostas de trabalhos das crianças ali. Sim. Que eu visitei vários ali. Inclusive, tem moradores do entorno que moram em condomínios que colocam filhos ali lá dentro. Assim como nossos mercados, por exemplo. Só para as exemplo. pessoas saberem a grandeza do bairro da Paz. Aí a gente estava conversando sobre isso, foi o quê? Eu tinha essa melodia. Eu fiz essa melodia um dia, me veio a melodia. Aí eu tinha colocado outra letra que eu nem lembro mais. Aí apresentei pro pessoal da Folha. Os caras falaram, pô, essa letra aí não tá casando, não tem essa resenha. Volte para casa e vá procurar outra inspiração que não seja essa letra. Aí veio o lance, deu da aula de história, e os meninos na época ficavam, na aula, na sala de aula,
sei o que, lê lá, palhaçada de aluno, né? Sim. EA, todo mundo EA. Eu digo, pô, EA. Aí eu li no livro Vivo o Povo Brasileiro e tal, que é um livro que sempre... Eu li na Alemanha, na verdade, e depois ficou me acompanhando, né? Usava para dar aula e tudo mais. Aí juntou o EA dos meninos, eu fiz Casa da Farinha. Deixa eu fazer aqui o lance que você fez aqui para captar um pouquinho mais o violão, né? Yeah, yeah, oh, yeah. Tudo que sei é o que li. Na nossa história impera a mentira. O livro falou, você não entendeu. Nossas conquistas, tantas batalhas, mas eu vou contar. Vou te dizer, vou te falar da Casa da Farinha, que é pra você saber, se orgulhar de ser povo brasileiro. Tô no 2 de julho, 2 de fevereiro, sou da cabanagem, fui na farroupilha. Eu sou preto Cosme, sou preto Inácio, eu sou João Cândido, sou Raimundo Gomes. Estou ali falar, ali dizer, ali contar da Casa da Farinha, que é pra você saber, se orgulhar de ser povo brasileiro. Vem, yeah, yeah, oh, yeah. Era uma vez a mesma mentira, Dom Pedro I, seu filho segundo, foi sempre assim. O negro lutou, por isso liberdade, aqui é conquista. Estou ali falar, ali dizer, ali contar da Casa da Farinha, que é pra você saber, se orgulhar de ser povo brasileiro. Vem, yeah, yeah, oh, yeah. Maravilha, eu já ouvia, não lembrava, não associava o nome. E essa coisa de se orgulhar, né, de ser povo brasileiro, o livro, ele mostra bem isso, assim, né? Quem lê aquele livro vai ver, né? Eu digo muito isso aí, a gente dando entrevista sobre a peça, por que nós somos do jeito que somos, né? Porque tem toda uma composição ali de vários povos, né? Rapaz, esse livro eu acho que todo brasileiro deveria ler, não por obrigação, mas por devoção. Não tem tratado maior sobre o Brasil do que o livro Vivo o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, Ilha de Itaparica. É um gênio, né? Tem momentos ali, Jackson, como aquela preta velha escrava morrendo na senzala e contando a história do planeta Terra. Sabe? Entronizada com um orixá, com um negócio. É Dadinha, né? É Dadinha? Eu não lembro o nome, Jackson. Não me force. Quem faz na peça é uma grande atriz, Ju Colombo. Essa cena é linda e me lembra sempre o Recôncavo. Ela senta no lugar, a gente está tudo no chão, ela senta no lugar mais alto, parece um trono. Isso. É o dia que ela faz 100 anos, né? Isso. Ela fala, chega a me arrepio. Ela fala que ela lembra e está sentindo coisas como se fosse há 100 anos atrás, no dia que eu nasci. Ela começa a cena assim. Cena linda, meu amigo. Rapaz, não é só isso. Você vê que ali, eu como historiador, é um romance. Mas o que é que o João Baldo fez? Ele pega a ciência, a história e romantiza. Então, bicho, aquilo é muito. Que é Caboclo Capiroba, é Nego Leléu, é a própria Maria da Fé. Genial. Que é uma analogia a Maria Filipa, né? Então eu tirei Casa da Farinha desse negócio, né? Dessa irmandade que tá ali, que é um negócio fantástico. Então, a gente, na época, até na adolescência, caía no vestibular. Aí João Baldo fez cair o livro, porque ele disse, não era isso não, essa questão está errada. Aí o pessoal meio que tirou a referência do livro.
Porque ler é obrigatório para fazer uma prova também não tem nada a ver com aquela história, né? Com como romance. você falou. Ler... Agora, o que é que João Baldo faz que eu falo para as pessoas? E muitas pessoas que não conseguiram passar do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é para você desistir de ler um negócio, né? Ele faz ali aquele negócio do puleiro das almas. O pessoal fala, meu Deus, eu tô aonde aqui? Que loucura é essa aqui? E que é genial, assim, na peça a gente não aborda muito a história do capiroba, que para mim é uma literatura, um estilo literário, porque parece que o livro tem alguns estilos, né? Que é muito interessante. A vontade era fazer, se fosse para escolher, era fazer o capiroba. É total. Coisa visceral, uma coisa antropofágica, né? É total, bicho. E a gente aborda numa música de Chico César. Numa música, fala com algumas frases que os atores dizem dentro da música, falada mesmo, é que a gente aborda o Caboclo Capiroba. Mas é genial, né? Genial. Você falou da dificuldade de passar ali, que me lembra um pouco os sertões de Euclides da Cunha aqui. É difícil do cara passar daquela primeiro momento ali do livro para seguir, né? Mas eu acho que no caso do João Baldo foi um pouco proposital, porque... É tudo muito não identificável, assim, você fica, meu Deus, o caboclo e não sei o quê, e o puleiro de almas, e entrou na alma de não sei quem, e deu tiro, e você não consegue, né? Depois que vem o caboclo, na verdade, é mais a questão do puleiro de almas de Amoreiras, que ele quer explicar o quê? Que tem um puleiro de almas, bicho, que não foram embora, e que entronizam nas pessoas. Ali, em Amoreiras, as almas, quando desencarnam, né? Quando a pessoa desencarna, a alma não quer sair. Quer ficar, né? E a gente vê hoje em dia, assim, o quanta gente que não é daqui que quer ser baiano, assim, né? Então tem uma coisa de um... Rapaz, essa cultura do baiano... Que lugar é esse, né? Que ele diz ali no livro, ele está falando de uma nação, né? De uma cultura, de um povo, né? Tem um detalhe também no livro, Dom Pedro II passeando por Cachoeira. Você consegue... Você entende que na história, a história é tão dura que não tem nada disso. Você estuda a história de uma maneira muito sólida, aquele negócio assim, poder, não sei o quê. Não, pô. Tem um cara transando, tem um cara matando, tem um cara fingindo. Tudo a história precisa disso, sabe? Tem arte, né? Tudo. Aquele livro é completo. Eu destaquei aqui essa coisa que você se arrepiou aí da morte da senhora na senzala, porque o cara usa um negócio fantástico para explicar a história do planeta Terra, de São Sebastião, de Portugal, de não sei... Rapaz, é um negócio complexo ao mesmo tempo. E outra coisa... que traduz o Brasil. Ele pega em 1500 e pouco e vai entregar em 1971. E dando ao Brasil essa coisa, corrupção latina, o jeito de roubar sem ser pego, né? Que é muito brasileiro. E o quanto a gente, Jackson, como nação continental, esse grande continente que assusta, estamos afastados da América, nossos irmãos da América Latina. Não falamos espanhol. Tratamos eles como europeus, eles nos tratam também como macacos, aquele racismo e tal. E quem me falou isso foi Pali. A gente estava conversando agora, eu fiz um show, uma participação no show domingo no Pelourinho, né? Ativos Toca Bob, uma banda de reggae que tá aí. Ativos Resistentes, mais uma vez a resistência. Toca Bob Marley, aí falo do cover, né? O pessoal fazendo cover de Bob. Enfim. Mas falando dessa coisa do brasileiro não se sentir na América Latina como pertencente a esses povos que são irmãos ali, co-irmãos, esses que falam espanhol. E a gente... num grande país que fala português. E a Bahia mais destacada ainda, porque a cultura do baiano, a gente fala, Moreira, Itapaí, o Recôncavo, né? Quem faz essa pontinha do Recôncavo, que é Salvador? É o Recôncavo todo em berço, muito menos o Sertão, mas o Sertão também vem para cá. Mas eu falo da influência total das cidades do Recôncavo, né? Como se todo o território baiano fosse em rios, que vem para esse mar, que essa é península, que é Salvador. Salvador e esse Recôncavo. Mas é mais ou menos muita cultura, né? Então, se a gente trouxer para os dias de hoje essa coisa que você está trazendo aí do livro, como é que você vê essa Salvador hoje, assim? Como é que convive com essas diferenças aí? Você falou no começo da nossa conversa que você é de classe média, né? E a gente sabe a realidade do povo preto aqui. Classe média negra, né? Não é? Aí vem a coisa dessa família reina bastarda, de não ter... Porque ele reina lá, tá lá a foto dele lá, né? Arthur Reina, no Arquivo Público de São Félix, ele foi intendente em 1920. Um ano, ou seja, como coronel, se impôs... 1920? Sim, no ano que nasceu meu avô. No ano que nasceu o filho dele, bastardo. Que, inclusive, ele não queria assumir esse filho para não dar herança.
e não assumiu. Meu avô só virou Reina, realmente, só teve o nome. O nome sempre foi Antônio dos Santos Reina Sobrinho, mas só teve esse reconhecimento na Segunda Guerra. Quando ele foi entrar no exército, eu botei o celular abaixo, ele tá tocando aqui, não tá dando tranquilo, pra ouvir, não. não. Mas se quiser atender, atenda. Não, pode ser que algum loucura contrato é essa? para você fazer um show. Mas essas coisas não fogem, não. Outro dia tocou aqui, eu fui atender a meu irmão e tudo, aí eu tentava dizer para ele que eu tava gravando e ele não entendia. Eu baixei, mas ele... Mas não tem problema insistente, ele geralmente quando tá baixo não toca, mas enfim. Aí, cara, família desse meu avô, né, que é bastardo desse coronel, que teve muitas famílias. Mas a família que ele assumiu como família dele era a família branca, obviamente. Minha avó era uma índia, Valentina, né? E eu conheci essa gente toda, sabe? Eu não conhecia ele, Arthur Reina, que quando eu cheguei ele já tinha morrido, mas as fotos na parede dele sempre tiveram, que foi um cara muito poderoso em São Félix. Tem gente que me para lá e diz, olha, seu bisavô ficava aqui em cima de uma mula de linho, né? Aquela coisa toda, olhando a cidade. As coisas funcionavam e ele já era dono de muitas economias ali, do gado e tal. Alguns filhos bastardos dele, irmãos de meu avô, herdaram um açougue, um negócio. Quem estava ali cuidando do açougue acabou, ele morreu, a família não quis, ficou no açougue e tal. Você vê como são essas coisas. Mas aí meu avô bastardo teve 12 filhos, cara. 12 filhos. O primeiro deles, Luiz Reina, que foi dono da Estalofone. Então vieram para Salvador num negócio de estudar, velho. Que eu acho que é a diferença do negro. O negro precisa disso ainda, hoje 2025, gente. O jeito da gente se libertar das amarras seculares da senzala é estudar, cara. Não tem outra alternativa na sociedade burguesa a não ser estudar. Dói, mas é a chance que a gente tem estudando qualquer coisa. E o diploma universitário é muito importante. Eu sei que é difícil. Às vezes até a sociedade ela impele a não conseguir fazer essa coisa, né? Eu não posso tirar do meu exemplo que tive tudo muito fácil. Não precisei trabalhar praticamente até os 25 anos. Né? Fiz minha faculdade dentro de casa, sabe como é essas coisas? Trabalhei, fiz estágio, tocando música e tal, mas era um conforto, eu sou um confortável, não é as pessoas que ou trabalham ou estudam essa coisa toda. Mas essa família Reina é influência de minha avó Wanda, que tirou o pessoal de São Félix para vir para Salvador para estudar. E aí esses 12 filhos, né? Imagine, são 12, já que só com dois irmãos, já é... Você deve imaginar um adolescente ali dentro de casa. Eles eram 12, 6 homens, 6 mulheres. Filho de operário. Muita gente, é muita gente. E minha avó, dona de casa e costureira. E meu avô trabalhou na Leste. E depois de 5 da tarde ele tinha a oficina dele de carpintaria, onde ele fazia coisas para fora. Já era um comerciante e tal, era tal. Também profissão, né? E vieram para Salvador. E lá em São Félix viviam bem. Mas quando vieram para Salvador, cidade grande, aí começa o perrengue, até de rango, de tudo. Porque meu avô demora a receber, passa 3 meses sem receber. Aquela coisa mudou, saiu da Leste de São Félix, foi para Salvador, e o dinheiro não chegou, 3 meses ele tendo que se virar e trocar coisa e tal. Mas você vê, rapaz, o sopão, a maniçoba, né? Aquela coisa da comida. Tem o africanês ali, o negócio da família. E eles vieram, se desafiaram, aí teve esse primeiro, o da Estalofone. O cara é um gênio, Luiz Reina tá vivo. O cara... Porque quando o primeiro dá certo, o exemplo, né? Então o pessoal viu, ele estudou direito na UFBA. Então os outros que eram mais novos... Pô, e pelo estudo, como você falou, né? Pelo estudo, velho. Sem o estudo não é pela sorte, não é a capacidade tá na questão realmente de estudar. Estudar na minha família. Olha, eu sempre me senti muito ameaçado na família Reina. Essa família bastarda. Para não ser cabeçudo. A expressão é essa. Você quer ser cabeçudo? Rapaz. Então isso sempre muito me ameaçou. E eu, por cabeçudo numa família dessa, não vai dar para eu ser, sabe? Então você tem uma história até na segunda geração de estudar. Mesmo que nossa vida tenha sido já garantida. Né? Minha mãe já estava na Coelba, meu pai é coelbano também. Mas a continuidade é estudar. É estudar. Até hoje é isso. O desafio, os caras saíram lá de São Félix, se desafiaram, vieram para dificuldade. E eles, né, têm uma assertividade, são 12, pelo amor de Deus, né? E esse que foi o destaque, porque, o Estalofone, o cara fez uma história aqui na Bahia, no comercial, e furando o bloqueio do Estado, onde o Estado não ia, ele estava alugando o telefone, vendendo, trocando, depois o celular. Ave Maria, Luiz Reina é outra história que até contar a história, a autobiografia da família Reina, através desse principal personagem, que é esse meu tio, que eu acho que foi o mais abusado de todos pelas próprias características do negócio, né? De ser um grande capitalista e tal. Fui esbarrar até nos Estados Unidos, mandou os filhos, me mandou junto. Eu também muito sortudo, muito
talvez o carisma, né? Podia mandar outro sobrinho, tinha muito sobrinho. Falei, vai lá com meus filhos lá para os Estados Unidos. Olha eu lá, indígena, e fazendo aquela folia e tudo mais. Então é sorte, é muita sorte de estar nesse grupo aí, dos não cabeçudos, né? Do pessoal que gosta de estudar. Então, algum resultado a gente deu. Trago essa obra aí que eu acho que, como eu falei para vocês, ela fecha um ciclo meu de artistas que me influíram com 12, 13 anos de idade. De um cara que mudou minha história como negro no Brasil, que mudou a história de muitos negros no Brasil, que muda até hoje. Aos colegas de teatro. Viabilizando nossos projetos independentes de edital, surgiram muitas questões muito bacanas. Foi muito bacana saber que muita gente pensa dessa mesma forma e surgiu uma questão que talvez para mim seja uma das mais importantes que esteja acontecendo hoje em dia e que de repente a gente não está se tocando, que é a perda da liberdade criativa que nós proponentes. Pronto, vou pedir para a W parar ali para a gente ouvir isso um pouco aqui. Viu, W? Deu uma pausa ali que é interessante isso, pois né? É, eu falo nesse segundo vídeo... Mas aí eu quero que você veja esse vídeo lá e você está vendo essa entrevista aqui, a gente vai falar do mesmo assunto, mas aqui já é o segundo dia do espetáculo, né? Nuances surgirão. Então, esse vídeo eu chamo a atenção para como a gente está perdendo, como artista, ele está perdendo a sua autonomia em propor. A gente está sendo... Mas isso foi uma coisa que fala, mas a culpa é da Secult, tanto municipal quanto estadual. Não, eu acho que nós artistas, com o tempo, a gente foi permitindo que isso aconteça. Que é, hoje em dia, quem dita a produção cultural no teatro, a produção artística no teatro, são os editais. E os editais hoje, é surreal você olhar para um edital que eles te exigem. Jackson, teve o edital da Paulo Gustavo. Cara, quem nunca viu isso, eu acho que fica chocado. Eu fui entrar. São centenas de perguntas. Acredite, tinha uma pergunta sobre o que era o meu projeto. Uma. O resto todo se perdia em para quem eu vou fazer isso, e não só para quem eu vou fazer. Eles me davam uma lista de pessoas que eles são simpáticas, as quais, de grupos... Você deveria atender. Com quem eu estou trabalhando, a cor de quem eu estou trabalhando, a sexualidade, a idade de quem eu estou trabalhando, o gênero é homem, é mulher. Então... E várias outras coisas. Aonde eu vou apresentar este trabalho? Como eu vou fazer para esse trabalho chegar para determinadas comunidades? E eu falei, só tem uma pequena pergunta, tipo assim, qual é a tua proposta artística? Gente, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Tipo assim, os artistas pensam nos seus projetos artísticos e quando chega na hora é algo... Detalhe o teu projeto artístico e o que pesa enormemente são essas outras coisas. Que se não fizer, se não atender, pode não passar o projeto. Pode não passar. Como muitos não passaram. E o que é que eu chamo a atenção? Porque eu tive uma certa cautela em fazer esse vídeo, até um certo medo de soltar. Porque eu estou mexendo em coisas que são, vamos dizer assim, as minorias, né, que estão se falando e que alguém poderia se magoar com alguma coisa que eu falei. Tanto na questão racial, quanto na questão de gênero, tanto quanto na questão da homofobia, né? Quanto na questão da idade, alguém poderia. Mas eu falei, eu vou falar, porque eu não estou falando da política contra essas inclusões. Eu estou falando de como está sendo feito. E o exemplo maior é que a gente teve um grande encontro com a Secult, que eu preciso elogiar, a Secult abriu para ouvir a gente. Foi lá na Sala do Coro. A Sala do Coro tem uns 200 lugares, estava entupido de gente. E quando você olhava aquelas pessoas ali na Sala do Coro, todo mundo sem trabalho, todo mundo se sentindo abandonado. Você tinha 99% tudo de minoria, 99% éramos negros e pardos, idosos, provavelmente muitos LGBTs ali, vindo das mais variadas experiências, de novatos a antigos. Ou seja, todo mundo se sentindo sem trabalho, todo mundo se sentindo excluído de políticas que dizem que são para inclusão. Então, tipo assim,
Não é que está errado, é que a gente tem que rever as coisas, o que é que está acontecendo. E uma coisa que eu falei, no final ali, todo mundo, quem era negro, pardo, LGBT, idoso, não, o que cada um tinha ali é o seu know-how de trabalho. O que a gente tem para vender e o que a gente tem para sobreviver. E o que a gente fez a nossa vida inteira foi criar um ofício, saber fazer um ofício. É isso que não está sendo contemplado, amigo. É brilhante quando você chega nisso no vídeo, que o que tem que ser avaliado é o know-how do trabalho. É o que é que essa pessoa tem para oferecer para a sociedade, que é importante, né? Você sabe por quê, Jackson? O que está acontecendo? Todo mundo está apoiando, sabe por quê? Porque a educação, o emprego e as coisas mais importantes no Brasil que causam maior diferença, que causam maior discriminação, maior sofrimento, maior ricos e pobres, não está nem aí. E aí, a cultura, com 0,5% do orçamento, acredite, eu soube que subiu um pouco, mas não chegamos a 1% do orçamento. E que foi prometido 2% na Concha Acústica, que eu estava até, inclusive, lá apresentando aquela proposta que nunca foi cumprido. Né? Pois é, foi ali publicamente, quer dizer, publicamente, presencialmente no teatro, que a gente está falando disso, e publicamente para o mundo todo, porque tinha câmera de TV e o próprio internet. Lula foi quem falou, não tem que ser 1%, não, tem que ser 2%. Esse dinheiro existe, né? Esse 2% existe no orçamento. E hoje eu soube que se trabalha com pouco mais de 0,5%, não chega a 1%. Não chega a 1%. Então, o que é que acontece? Fica a pasta da cultura com menos de 1% do orçamento, tentando fazer coisas que as outras pastas muito mais poderosas economicamente não estão fazendo. E isso deixa a cultura fazer e eles lavam as mãos. Sabe por que eles lavam as mãos? Porque agora, no último censo, sabe qual foi a conclusão? A concentração de renda nas mãos de menos pessoas subiu no Brasil. Aí eu te pergunto, cadê as políticas de inclusão? Cadê as políticas de reparação? Aumentou. Aí eu te pergunto, de que cor são essas mãos onde o dinheiro está concentrado? Pois é, as mesmas de sempre, né? As mesmas de sempre, eu digo, imagina, a gente está caindo no risco de a gente fazer um papel de bobo no pior sentido, que é a política brasileira dizer, faz cultura. A cultura está fazendo, só que eu não dou dinheiro para a cultura fazer. A cultura está fazendo e eu não faço. O que tem que cobrar o que foi que aconteceu que o sistema brasileiro só aumentou a concentração de renda nas mãos de poucos? E a gente está vendo o know-how da arte, a gente está vendo o ofício do artista, seja ele de qualquer cor, de qualquer orientação sexual, a gente está vendo isso sendo destruído e sendo justificado porque eu estou fazendo reparação. Porque se você for conversar com os administradores de cultura, eles vão te calar a boca dizendo você é fascista porque a gente está fazendo um trabalho de reparação e você está indo contra. Não, eu não estou indo contra os trabalhos de reparação. Eu estou falando que é preciso dar atenção, é preciso dar condições para o artista trabalhar e existir. Porque edital, Jackson, com edital, quando eles aprovam no edital, ali não tem 1% da produção proposta. Aí eu te pergunto, o que vai ser feito de 99% que não foram contemplados? Contemplados com edital. Ou seja, todo mundo. Então, é terrível quando a gente vive num lugar em que não tem uma política cultural, né? Não tem. Ela sobrevive de um edital que não é estadual, ele é nacional. E eu vou te fazer uma pergunta. Você lembra, quando você começou a fazer teatro, na década de 80, e eu também, além do Espaço Xisto e da Sala do Coro, qual foi a outra sala de teatro proposta para nós artistas pelo Estado? Tu conhece outra sala? Não. Não tem. Ou seja... Não temos estrutura para trabalhar, E o teatro se desenvolveu, né? Muita gente surgiu. Lógico. Quer dizer, a demanda de espaços físicos tinha que aumentar. O número de artistas triplicou. Não só não aumentou, como diminuiu. Porque quando fecha um teatro Aquibeu, né, que não era público, que nunca foi público. Mas que a gente, né, ia lá e alugava e conseguia, se o espetáculo fosse sucesso, a gente conseguia sobreviver. Aí quando fecha para uma reforma um Teatro Castro Alves, a gente vai perdendo os espaços. E aí... Como é que a gente sobrevive? Porque eu trabalho muito,
A maioria dos meus trabalhos é tudo iniciativa privada, né? Como você fazendo Los Catedráticos não tem patrocínio, né? A gente nunca teve. Pois é. Meus trabalhos, somos nós e o eu acho que na público, minha né? vida inteira eu tive um trabalho aprovado em meu nome, que foi Luz Negra, um trabalho, e alguns que eu trabalhei de outras pessoas que foram aprovadas, que eu entrei na equipe, né? Então eu digo, se eu dependesse de edital, eu teria feito na minha vida um espetáculo. Sim, perfeito. E você estava falando antes, assim, do que se a gente não se organizar, porque se a gente não se organizar, ninguém vai dizer, cadê os atores? Está fazendo falta. Nem governo, nem instituição, nem empresa, nem escola, nem universidade, nem nada. Nós existimos porque nós nos pagamos, nós é que pagamos os nossos sonhos, né? Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, ponto. Pode.